eu gostei de me vestir de açoriana. Esse lenço, da maneira como é colocado, é para as mulheres casadas. As mulheres solteiras usam ou no ombro ou amarrado somente para trás. E são essas as identificações, né, que se tinha na sociedade da época, né, num vilarejo pequeno. O recato das mulheres, né, que era o que se falava muito. Então essa era a vestimenta adequada, digamos, para a época. Eu gosto muito de me vestir de açoriana, bastante. Temos que passar a roupa, é um trabalho, sabe, é uma demora, mas ó, amassada eu não vou, eu penso, amassada eu não vou. E as pessoas se encantam muito quando veem as açorianas da casa açoriana, né, vestidas assim. Todo mundo gosta, fica bem legal, né, fica um evento bem bonito mesmo, quando a gente chega de açoriana, bem bonito. É a nossa diferença, né? A casa açoriana faz diferença onde vai. Quando eu me visto de açoriana, eu me sinto uma açoriana. Parece que eu me transformo, parece que vira uma açoriana, né? Eu me realizo, sei lá, assim, meu eu, não sei. É muito bom. É como se fosse um prazer grande, sabe? Não só assim os sentidos, mas também da familiaridade e da história, daquilo tudo que a gente conhece, né? E que já vivemos. Eu acho importante também mostrar para as pessoas como era, né? Como eram as tradições. E aí a gente começa a perceber o resgate que se tem que fazer, né? Resgatando a memória, a identidade das pessoas. E isso foi o que me trouxe a trabalhar e me dedicar como voluntária aqui na casa. É uma história riquíssima. Acredito que a maioria da população não percebe o valor que essa parte histórica aqui da cidade tem. Quando chegou por volta de 2011, eu disse, todo esse conhecimento é preciso ter um espaço, é preciso ter um movimento voltado para reavivar a história e a cultura açoriana. Uma pessoa foi trazendo, eu tenho esse objeto que é da característica açoriana, e fomos montando a primeira casa açoriana, que teve a sua inauguração no dia 1º de julho de 2018. Então daí começou a prosperar a casa açoriana com seu desenvolvimento. Despertou aquilo que poderia estar adormecido, que seria aquelas tendências e costumes que hoje se conhece na cultura açoriana. Então eu não tinha essa participação de um projeto que trouxesse à tona todos aqueles costumes açorianos. E quando começamos a participar do projeto na primeira casa açoriana lá em 2018, isso tudo começou a aparecer e eu comecei a me recordar de tudo que eu passei desde a infância, tanto na roça quanto na praia. Então isso foi muito importante. E aí as coisas começam a aparecer. A cada vez que se conversa sobre cultura açoriana, a gente sempre lembra de uma passagem, seja da infância, seja da adolescência e até agora, nessa vivência cotidiana com a casa. Então isso deixa a gente muito feliz, eu fico feliz, né? Com essa emoção que as pessoas saem daqui da casa, com tantas peças antigas que remetem às memórias afetivas, né? Que a gente fala. Acho que em outras épocas eu devia ser uma açoriana. E a Vilca disse, uma açoriana tem que ir para o tear. Então eu acho maravilhoso, né? Além da costura, trabalhar no tear e hoje também a renda. Então a casa açoriana ela se apropria desse destaque de meados do século XVIII para desenvolver a técnica do tear. Então hoje nós temos as tecedeiras na casa açoriana, as artesãs, né? Temos futuramente oficinas e cursos voltados para a área de tear, para que essa tradição não se perca. A gente está aqui, mas é como se a gente estivesse na própria casa. Então foi através dela que eu comecei a trabalhar com tear, que eu adoro, porque é uma coisa que já estava esquecida, poucos lugares que fazem, principalmente o tear de pedal. Não tem
muito aqui em Bituba. É raro ter alguém que faça com teares de pedal. Tem muito, é o tear manual. E na Vila Nova nós temos as nossas próprias características, né? Porque os açorianos chegam aqui, trazem a sua cultura, se apropriam da cultura local que já existia, uma boa parte dela de base dos povos originários que aqui viviam, dos indígenas. Então a Casa Açoriana, ela proporciona, principalmente para a comunidade escolar, todas essas informações quando se recebe as escolas para poder passar a informação do que a Casa Açoriana traz. Então nós temos um acervo, né, de um memorial. Ao chegar na Casa Açoriana, o visitante consegue se deparar com peças da época de culinária, a vestimenta. E essa transformação que a casa faz, essa reflexão que é feita sobre essa cultura, é um papel fundamental que a gente tem buscado contribuir, porque é um esforço de várias pessoas que reconhecem toda essa estrutura que foi construída pelos açorianos principalmente, mas que foi aprimorada e ampliada pelos seus descendentes por aqui. Uma parte da sociedade não conhece, as pessoas às vezes não conhecem isso, e são trabalhos que vão trazer esse conhecimento da nossa história, entre tantos outros, que permitem a gente prever um presente e um futuro com uma identidade cultural muito mais forte. O meu empenho, a minha vontade é de que essa história cada vez apareça mais e a gente consiga ter uma sociedade que compreenda isso, que se situe nisso e que possa preservar, valorizar esse lugar. Então o maior desafio foi esse de trazer e as pessoas passarem a acreditar de que o que nós estávamos apresentando é a parte da nossa história. Então nós somos descendentes de açorianos, todo mundo nessa cidade aí, se buscar as suas raízes aí, vai ter um pezinho lá nos Açores. Quando se fala ali o engenho, farinha, como era, como isso, como aquilo, eles não sabem, porque hoje é difícil ter um engenho, né? Hoje é difícil, antes todo mundo fazia tricô, crochê, o artesanato. Hoje é bem difícil, toda casa tinha, hoje não, porque a internet, as outras coisas, e deixou o artesanato, ficou muito assim, mais para trás, né? Essa busca, eu sempre digo, gente, vamos se associar, que é algo diferente, é cultura, é conhecimento, é maravilhoso. Vamos buscar a história, buscar aquilo, resgatar para não deixar morrer, né? Porque hoje, se nós não pegarmos e não também começarmos a trabalhar com as crianças, elas vai morrer, uma cultura que vai morrer. Pude observar que os açorianos ficaram tão satisfeitos
que num pedacinho do sul do Brasil pudesse estar sendo desenvolvida uma proposta do desenvolvimento e do reavivar da cultura açoriana. Então nós queremos levar sim a Casa Açoriana cada vez mais para Portugal, para as Ilhas dos Açores, levar os nossos artesãos a conhecer os artesanatos das Ilhas dos Açores, como também trazer grupos de açorianos para conhecer a nossa Santana de Vila Nova e todo esse conhecimento e esse legado deixado pelos açorianos e seus descendentes.